Fala, galera que vai fazer o concurso da Prefeitura de Águas Lindas. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje nessa revisão de véspera é trabalhar muitas questões da banca de acordo com o conteúdo programático. E quem sabe assim, predizer pontos que vão aparecer na sua prova amanhã. Vem comigo! Vamos lembrar o conteúdo programático, pessoal. Microsoft Windows 7 ou superior, conceitos de pastas, Windows Explorer, diretórios, arquivos, atalhos, mouse, área de trabalho, desktop, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso de menus, programas e aplicativos, interação com conjunto de aplicativos do Office 2007 ou superior. Navegação, internet, navegadores, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas, guias ou abas. Uso de correio eletrônico, envio e recebimento, caixa de entrada, lixo eletrônico ou spam. Microsoft Outlook e Thunderbird. Microsoft Word 2007 ou superior. Estrutura básica de documentos, edição e formatação de textos, cabeçalho, parágrafo, fonte, colunas, marcadores, símbolos, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática. Controle de quebras, numeração de páginas, legendas, índice, inserção de objetos, campos pré-definidos, caixa de texto, WordArt, recursos e utilizações adicionais do software. Microsoft Excel 2007 ou superior, estrutura básica de planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, uso de funções básicas e impressão, inserção de objetos, campos pré-definidos, controles de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação, recursos e utilização adicionais do software. Bom, basicamente, então, Windows, Word, Excel e correio eletrônico, né? Esse é o conteúdo proposto. Vamos cair dentro? Vamos embora. Questões da banca Itami. Primeira questão. Prefeitura de Palmeiras. Ao pressionar as teclas Ctrl Shift L no Microsoft Excel, as células selecionadas contêm informações. E aí? Não é um atalho trivial. Não é um atalho costumeiro em prova. É por isso que é importante trabalhar questões anteriores da banca. Porque se o assunto vier a se repetir, pelo menos ele já tem uma previsibilidade, né? Então, vamos reproduzir uma pequena tabela dentro do Excel. 5, 6, 7, 8, 2, 1. Selecionei os dados e pressionei Ctrl Shift L. Tem que selecionar uma célula dentro do intervalo. Olha o que ele colocou. Ele colocou a opção de filtro. Então, Ctrl Shift L ativa a filtragem. Não ficou muito adequado porque eu não tenho aqui um cabeçalho. Então, vou inserir uma linha. Na verdade, vou só substituir aqui. Vou colocar idades. E agora, com uma célula selecionada ou com um intervalo selecionado, Ctrl Shift L. E aí, ele colocou aqui a opção de filtro, que está disponível também a partir da guia dados. Observem que eu posso habilitar ou desabilitar o filtro. Para que serve o filtro? Para visualizar subconjuntos das células, né, dos registros. Por exemplo, aqui eu posso querer visualizar apenas quem tirou a nota maior que 6, apenas quem tem a idade maior que 5. Eu posso estabelecer filtros. Ó. Tirar aqui o selecionar tudo e colocar um filtro de acordo com um critério. É maior do que 5. Pronto. Aí ele mostrou apenas o 6, o 7 e o 8. Percebam também que eu consigo identificar as linhas que estão ocultas pela numeração. Ó. 1, 2, 3, 4. Cadê a 5 e a 6? As 5 e a 6, entre aspas, sumiram. Por quê? Esse ícone que antes era uma seta, agora assume o formato de um funil, indicando que tem um filtro. Olha lá. Antes o ícone era só uma setinha, agora é um funil. Vou tirar tudo. Vou limpar o filtro. Limpar filtro. Aí ele voltou a exibir tudo e voltou a mostrar uma setinha.
A partir desse recurso também é possível classificar, ok? A gente também tem as opções de classificação, do menor para o maior, do maior para o menor. Legal. Então, Ctrl Shift L é a opção de filtro. Professor, mas também não tem a opção de classificar? Tem a opção de classificar dentro do filtro. Então, Ctrl Shift L é o filtro. Existe o botão classificar que não cria o filtro. Ele, tipo, vai direto. Eu vou desabilitar o filtro. Na classificação, eu posso botar classificação crescente, decrescente, mas ele não cria esses botõezinhos, esses combo boxes. Legal. Abre-se a propriedade das células selecionadas. Está fora, transforma texto para colunas também não. Gabarito, portanto, letra B de bravo. Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. A função dividir no menu exibir do Microsoft Word possibilita que você visualize duas partes de um mesmo documento. Como assim? Vamos dar uma olhada na prática. Eu abri aqui um artigo e durante a leitura desse artigo existem referências bibliográficas e eu quero verificar se elas foram citadas corretamente. Então apareceu o Silva aqui. O que eu teria que fazer? Ir lá para o final do documento, verificar se tem o Silva e depois voltar para continuar lendo. Então eu posso vir aqui em dividir e trabalhar trechos diferentes de um mesmo arquivo. Eu posso agora ir lá na minha referência bibliográfica e procurar o Silva. Cadê o Silva? Olha aí, ó. Já achei uma falha aqui no artigo. Né? É a Beralice Cardoso Silva. Esse Silva aqui tinha que vir na frente, né? 1996. É essa a referência. Bom, o que eu posso continuar fazendo? Continuar verificando as referências na parte de cima e olhando o final do texto na parte de baixo. Legal. Então, olha a teoria do dividir. Ó. Veja duas seções do documento ao mesmo tempo. Qual é essa ideia de seção? Essa ideia de duas partes. Assim é mais fácil examinar uma seção enquanto se edita a outra. Muitas vezes eu estou fazendo material, aí eu estou lendo as questões em cima e quero colocar o gabarito no final. Ficar indo e voltando? Não. Divido o documento em duas partes. Ora eu leio, ora eu escrevo em uma parte, na outra, e assim eu estou trabalhando no meu arquivo. O gabarito, portanto, está de acordo com essa teoria. Abre um documento novo em outra janela? Não. Esse seria o papel do Ctrl O. Um documento novo. Divide duas seções no mesmo documento? É a resposta. Por quê? Perceba. Vou passar novamente o ponteiro do mouse. Veja duas seções do documento ao mesmo tempo. A letra C, ela podia te induzir ao erro. Mas qual a diferença? Eu vou abrir outro arquivo. Abrir outro arquivo. São dois arquivos diferentes agora. Eu venho aqui em exibir, organizar tudo. Aí, vocês não estão visualizando porque o meu computador está com dois monitores. Mas olha o que ele fez. Eu tirei um print para mostrar. Quando eu mandei organizar tudo, ele empilhou os arquivos que estavam abertos no meu desktop, né, na minha área de trabalho. Então, empilhar está relacionado com organizar tudo. É outro comando, não é o dividir. O dividir é a letra B e organizar tudo é a letra C. Organizar tudo. Aplicar o zoom no documento para visualizar várias páginas. O zoom é aquele recurso que vai aproximar ou distanciar um documento, né? Quando eu aumento o zoom, eu aproximo o documento, consequentemente eu vejo
as letras maiores. Quando eu reduzo o zoom, é como se eu estivesse distanciando o documento. Obviamente, para impressão, o tamanho da letra não vai mudar, mas para visualização, sim. Essa é a ideia do zoom. Gabarito letra B de bravo. Vamos para a próxima. Ao pressionar as teclas, o Windows V, aí eu tenho que considerar do Windows 10 em diante. O edital fala do Windows 7 em diante. Mas o atalho de teclado Windows V é um atalho de teclado que vai abrir o histórico da área de transferência. Lembrem que o Ctrl V é para colar. Então, tem a ver, né? Recortar, copiar, colar. Isso tem a ver com o quê? Com a área de transferência. O Windows V abre um histórico da área de transferência. E para que serve esse histórico da área de transferência? Para permitir que você copie múltiplas informações e essas informações fiquem armazenadas na nuvem, possibilitando que elas sejam coladas, inclusive, em outros computadores, desde que você efetue login com o mesmo usuário. É um recurso muito interessante. Vejam comigo. Ao pressionar as teclas Windows V, vou pressionar no meu computador o Windows V. Aqui eu tenho coisas que eu copiei hoje e coisas que eu copiei até em outros dias. Esse é o meu histórico da área de transferência. Esse recurso precisa ser habilitado. Pressionando o Windows V, ele vai te dar a opção de habilitar, desde que você esteja usando uma conta da Microsoft no login. Ok? Aí você vai poder copiar, 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 e ele vai armazenando aí os dados na área de transferência. Legal. A área de transferência do Office, ela permite que você armazene até 24 itens. A área de transferência do Office, ela pode ser visualizada do Office, né? Do Word, Excel, do PowerPoint. A área de transferência aqui em página inicial, área de transferência, ela vai possibilitar, vou criar um arquivo novo, que você armazene até 24 itens. Então, 1, 2, 3. Para que isso? Para a prova. Você tem que saber que a gente pode armazenar até 24 itens. E a área de transferência do Windows? Esse histórico da área de transferência do Windows permite armazenar até 25 itens. Ok? Tudo que eu estiver copiando, ele também está armazenando na área de transferência do Windows. Legal. Vamos que vamos. Então, visualiza programas abertos? Não. Quem poderia até visualizar programas abertos seria um simples Alt Tab. Ou até mesmo o Windows Tab, que é o visão de tarefas, né? Alt Tab. O Alt Tab permite alternar entre programas abertos. O Windows Tab é o visão de tarefas. Como ele colocou aqui com a tecla Windows, vamos considerar o Windows Tab. Dependendo do software ativo no momento, realiza a transferência. Não. Acesso histórico da área de transferência, gabarito letra C. Se houver, né? Se tiver habilitado. Quem abre o gerenciador de tarefas? A maioria responderia um Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del abre um menu com opções. Dentre elas, possibilita a abertura do gerenciador de tarefas, possibilita bloquear o computador, né? Trocar de usuário. A gente tem uma série de
comandos no menu. Agora, para abrir gerenciador de tarefas diretamente, você pode pressionar Ctrl, Shift, ESC. Ok? Ctrl, Shift, ESC, abre diretamente. Então, o gabarito aqui ficou letra C. E vamos que vamos! O Microsoft Edge é um navegador. O Edge é um navegador que acompanha o Windows. Então, esse assunto ele pode cair relacionado também ao sistema operacional. O antivírus do Windows é chamado de Defender. É o Microsoft Defender. É uma central de segurança. O editor de texto que acompanha o Windows, a gente pode considerar sendo o WordPad. A gente tem o bloco de notas, que não tem formatação, que é simples. A gente tem o WordPad. Esses acompanham o Windows, são acessórios. E a gente tem o próprio Word, que acompanha o Office. Ok? Nada de assistente de dados. Gabarito aí, letra B. E agora? Vocês já viram a Cortana? A Cortana é uma assistente virtual. A Cortana está para o Microsoft Windows, assim como a Alexa, assim como a Siri da Apple. Então, a Cortana é uma assistente virtual que vai possibilitar a interação através de comandos de voz. A Cortana é um software para edição de vídeos? Não. Um assistente de produtividade? Um software do Android. Android é um sistema operacional para smartphone, né, para tablet. Um compactador de arquivos? Não. Então, eu vou ficar com a letra B. Eu na verdade, classificaria a Cortana como uma assistente virtual. A ideia dela é essa. Então, uma assistente virtual, uma assistente de produtividade. Né? Gabarito aí, letra B de bravo. E agora? No bloco de notas do sistema operacional Windows, para que serve o Ctrl G? Pessoal, notem, é aquele atalho que não vai te agregar, né? É uma pena a banca fazer esse tipo de cobrança. A gente está acostumado, sim, a decorar os atalhos do alfabeto do Microsoft Word. Por quê? No dia a dia você vai trabalhar com Word direto, conhecer os atalhos é interessante, todas as bancas cobram, beleza. Agora, no bloco de notas, vocês vão usar muito pouco. No dia a dia a gente não usa o bloco de notas o tempo todo. Observem aí comigo. Entrei no bloco de notas. Para que serve o atalho de teclado Ctrl G? A gente tem os atalhos de teclado aparecendo ao lado dos comandos. O Ctrl G é o ir para, é o vá para. Então, Ctrl G, aí eu posso colocar o número da linha. Por exemplo, eu quero ir para a linha 3. Vá para. Aí ele foi para a terceira linha. Abre caixa de diálogo, ir para. Maximiza a janela, abre caixa de diálogo, localizar, minimiza a janela. Gabarito, letra A. O que ele chamou de vá para é costumeiramente chamado de ir para. Então, gabarito aí, letra A de alfa. Para maximizar a janela atual, a gente poderia pressionar o Windows, seta para cima. Beleza? Para abrir a caixa de diálogo, localizar, no bloco de notas, o atalho é em inglês. Então vai ser Ctrl F. No Word, o atalho é em português, seria Ctrl L. E para minimizar, o Windows seta para baixo. Legal. Gabarito letra A. E vamos para a próxima. O estilo de célula é uma ferramenta do Excel que... E aí? Estilo de célula. Estilo. Calcula automaticamente? Não. Estilos têm relação com conjuntos de formatos. O estilo de célula
Observem aqui, ó. Vou selecionar esses números. Aí eu tenho aqui estilos. Estilos de célula. Um estilo colorido é um jeito excelente de destacar dados importantes na planilha. Então, um estilo é um conjunto de formatos para que você possa aplicar a uma tabela. Legal. Olha os estilos aí, ó. Estilos para título, formatos de número, moeda, porcentagem. São conjuntos de formatos. Não vão calcular automaticamente. Adota um padrão formatado de uma célula pré-definida. Gabarito letra B. Realiza uma extensão vinculada através de um link na internet? Não. Adiciona uma nova planilha no documento aberto? Também não. Adicionar uma nova planilha, o atalho é Shift F11. Ok? Shift F11 permite que você insira folhas de planilha. Legal. Vamos para a próxima. É muito atalho. Ao pressionar Ctrl ESC no Windows, o que ocorre? Ctrl ESC é a mesma coisa que teclar o Windows. Aquela tecla do Windows, a tecla que tem um logotipo do Windows, a gente pode até chamar de WinKey. É a tecla Windows. Ela vai abrir o menu iniciar. Gabarito letra C de Charlie. Para fechar a janela ativa, a gente pode pressionar Alt F4 ou a gente pode pressionar Ctrl W. Vai depender da janela. Minimizar a janela ativa, a gente já viu que pode ser o Windows seta para baixo. E para abrir o gerenciador de tarefas, a gente vai pressionar Ctrl Shift ESC. Ok? Professor, pode ser o Ctrl Alt Del? Pode ser o Ctrl Alt Del. Só que o Ctrl Alt Del abre o menu. E o Ctrl Shift ESC vai diretamente. Beleza. Próxima. A ferramenta de captura existente no Windows. Essa ferramenta de captura, ela pode ser acionada pelo atalho Windows Shift S. Como é que funciona a ferramenta de captura? Permite que você tire um print de uma parte da tela. Por exemplo, eu quero pegar aqui essa questão, um trecho dessa questão. Aí eu estou selecionando. Agora eu vou lá no Word, no Excel, em qualquer aplicativo e colo. Aí eu colei um print da tela. É assim que a gente faz os livros, as apostilas. A ferramenta de captura também pode ser acessada a partir do menu iniciar. Aí eu abri aqui o programinha da ferramenta de captura, que vai me permitir tirar tipo um instantâneo. Eu posso meio que pressionar aqui os botõezinhos para ele começar a capturar. Legal. Vamos voltar aqui para a questão. Realiza a função de cálculos comuns? Não. Permite capturar parte da tela e salvar como imagem? Sim. Gabarito letra B. Capturar a formatação do texto no Word e permitir colar no bloco de notas. O bloco de notas, ele não admite formatação. Ele não preserva a formatação. Então eu não consigo levar a formatação do Word para o bloco de notas. Ele não preserva a formatação. Ele manipula arquivos somente de texto. Realizar bloqueio da barra de ferramenta não. Gabarito aí, letra B de bravo. E agora, pressionando a tecla Ctrl Q no Word 2007. Por incrível que pareça, essa já é uma questão de atalho mais adequada, mais trivial. Porque no Word 2007 você tem que decorar todos os atalhos. O Ctrl Q é o alinhamento à esquerda. Gabarito, letra B. Para ampliar a fonte, a gente pode usar o Ctrl, sinal de maior, ou o Ctrl colchete para a direita. Isso não é um J não, hein? Isso é um colchete, aquele caracterezinho da matemática lá, parênteses, colchete, chaves.
ok? Então, vamos lembrar os principais atalhos do Word. Do Word acho que vale a pena gravar. Ctrl A, B, C, E, G, I, J, K, L, N. Vai botar o alfabeto todo? Não, só as teclas mais importantes. É quase todo. É quase, mas não é todo. Vamos lá. Ctrl A. Abrir no Word. Ctrl C. Copiar. Ctrl I. Itálico. Ctrl J. Justificar. Ctrl K. Hiperlink. Ctrl L. Localizar. Ctrl N. Negrito. Ctrl P. Em qualquer programa, imprimir. Ctrl R. Refazer. Ctrl S. Sublinhar. Ctrl T. Selecionar tudo. E agora? O Ctrl U é substituir. Mas qual a lógica? Não pode ser o S, porque o S já é sublinhar. Então ele teve que pegar o segundo caractere da palavra. E aí ficou substituir. Centralizar não pode ser a letra C. Então tiveram que pegar o segundo caractere da palavra. Aí ficou Ctrl E. Centralizar. Legal. Novo, não puderam pegar o N, porque o N já é negrito. Então pegaram o segundo caractere. Novo. Esquerda, não podiam pegar o E porque já era centralizar. O S já era sublinhar. Aí pegaram o Q. Aí ficou esquerda. Direita, o D já seria formatar fonte. O I é itálico, o R é refazer. O E é centralizar, o I é itálico, o T é selecionar tudo, o A é abrir. Não tinha caractere. Pegaram o G. Ficou direita. Como é que é? Direita. Tá. O Ctrl B, tu vai lembrar que é B de bombeiro. Por quê? Porque o bombeiro salva. Grava isso. Salvar. B de bombeiro. O V é o biquinho da cola, para tu não esquecer. É o colar. O W é o fechar. O X é uma tesourinha. É para recortar. E o Z deu zebra. É o desfazer. É sempre que der zebra, desfaz. Legal. Dá um print, tenta compreender o raciocínio que foi usado para memorizar esses atalhos. E decora atalho, porque a banca gosta. Vamos que vamos. Próxima questão, olha lá. Ctrl Page Down no Word. O que faz o Ctrl Page Down? O Page Down desce parte da tela. O Ctrl Page Down vai passar o cursor para a próxima página. Page Down é uma tecla de movimentação. Então, você deveria pensar nessa questão, né? As setas do teclado, Page Up, Page Down, são teclas de movimentação. Então, se você pressionar as setas, por exemplo, Ctrl seta para baixo, vai para o próximo parágrafo. Ctrl seta para cima, vai para o parágrafo anterior. Ctrl Page Up, vai para a página anterior. Ctrl Page Down, vai para a próxima página. O Page Down vai descer. Só que o Page Down ele desce uma parte da tela. Quando você pressiona o Ctrl, ele passa para a próxima página. Gabarito letra, D de delta. Quebra de página, o atalho é Ctrl Enter. Modificar o layout de página para paisagem nem se chama layout, chama-se orientação. Para paisagem, paisagem é a página deitada. Aí você tem que ir lá na guia Layout, configurar página e mudar o quê? A orientação do papel. Como a orientação está dentro de layout, eu vou abstrair aqui. Abre uma janela de formatação de bordas. Não, não é isso. Então, Ctrl Page Down, vai para a próxima página, gabarito letra D. A orientação ela pode ser retrato,
ou paisagem. Retrato é a página em pé, paisagem é a página deitada. E agora, em relação ao zoom, o zoom altera o tamanho da fonte? Não. A fonte continua com o mesmo tamanho. Na hora de imprimir, o zoom não vai mudar nada. O zoom amplia ou reduz a exibição da página. Por isso o gabarito aí é o quê, gente? Letra B de bravo. Ativa o aplicativo de comunicação online através de vídeo e voz? Não tem a ver. Abre uma nova janela com a página em branco? Não. Aqui seria um Ctrl O. Ok? Que é o novo. E agora? Qual alternativa correta corresponde à ação de executar o separador de milhares em célula? Separador de milhares vai separar o quê? De 3 em 3, né? No formato brasileiro, ainda bem que é o mais fácil de entender. A cada 3, coloca um ponto. A cada 3, coloca um ponto. Não pode ser vírgula. No Brasil é o ponto. A vírgula é o separador decimal. Por isso o gabarito aqui é letra B de bravo. A letra D está errada porque ele colocou 2 vírgulas. A vírgula é do separador decimal. Unidade, dezena, centena, milhar. O milhar tem que ser o ponto. Gabarito letra B. Legal. Em relação à ferramenta pincel, pincel ele pode ser usado com o atalho de teclado Ctrl Shift C para copiar a formatação e Ctrl Shift V para colar a formatação. Em relação à ferramenta pincel, é correto afirmar que ela copia a formatação e pode ser aplicada em outro texto. Gabarito letra A. Executa um atalho do Paint para inserir formatação WordArt. Paint nem tem WordArt. Paint é do Windows. Insere um elemento de formatação Smart Art no texto? Não. Smart Art vai ser um tipo de ilustração. Letra D. Abre uma janela de formatação em relação ao botão referência cruzada. Negativo. O Smart Art, só um acréscimo, permite a criação de organogramas, de diagramas, associando texto e elementos gráficos. Para quê? Para transmitir informações visualmente. Legal. E referência cruzada é uma espécie de link. O que difere um hiperlink convencional de uma referência cruzada? O hiperlink padrão, ele te remete a uma página da web, a um arquivo na internet. Enquanto uma referência cruzada é um link para um parágrafo, para uma tabela, para um trecho do teu documento em edição, uma figura. Beleza? Essa é a diferença, a principal diferença. Toda referência cruzada é um link, só que o hiperlink te direciona para a web e a referência cruzada para dentro do documento. Vai fazer com que você vá para uma outra parte do documento. Legal. Gabarito letra A. Vamos que vamos. O recurso utilizado no Microsoft Word 2010 como marcador em um documento eletrônico que informa ao usuário que o conteúdo que se segue é parte de uma nova página é a quebra de página. Como é que a gente pode proceder à quebra de página? Há duas formas. A gente pode seguir a guia Layout. Na sequência, configurar página. E quebra de página. Quebras, né? Dentro de quebras, quebra de página. Ou nós podemos clicar na guia Inserir. Olha o que eu estou colocando, há uma redundância. A gente tem duas guias que permitem a inserção de quebra de página. Inserir páginas e aí quebra de página. O atalho de teclado para quebra de página a gente já comentou que é o Ctrl Enter, mas na prova pode cair também o Ctrl Return. Por quê? Return é a mesma coisa que Enter. É um nome para a mesma tecla. Legal. E o que faz a quebra de página? Imaginem que eu estou digitando a capa de um trabalho. Quando eu quero começar o trabalho, eu vou começar numa nova página. Tem gente que fica dando Enter, 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 Enter. Se der um monte de Enter e alterar o tamanho do papel, bagunça tudo. Então a maneira adequada
seria inserir uma quebra de página. Aí você vai estar indicando um ponto onde necessariamente tudo que vier após virá numa página nova. É o que ele chamou de marcador, que informa ao usuário que o conteúdo seguinte é parte de uma nova página. Ok? Gabarito, portanto, letra B. Vamos para a próxima. Em relação ao formato do número de contabilização do Microsoft Excel, é correto afirmar que é possível escolher um formato alternativo de moeda para a célula selecionada? É correto afirmar. É o gabarito. Como assim? Vamos lá. O que é o formato contábil? Primeiro, entrei aqui no Excel, vou colocar aqui R$500. Deixa eu aumentar o zoom. Beleza. 500. Assim, eu estou com um padrão geral. Se eu mudar isso aqui para moeda, olha o que acontece. Ele vira R$500 com um símbolo monetário. Mas se você observar, o R cifrão está junto do 500. E daí? E daí que se você colocar aqui contábil, essa passa a ser uma pequena diferença. O R cifrão fica do lado esquerdo e o número fica do lado direito. Isso já caiu em prova? Já. Pior que já. Agora, eu posso trocar o símbolo monetário? Posso. Se eu vier aqui nessa setinha, eu venho no configurar, no formatar células. E aí percebam que o símbolo pode ser, eu posso ter 500 pesos, eu posso ter 500 pesetas, né, 500 euros. Não tem mais pesetas agora. Pesetas era na Espanha antigamente. Né? Eu estou ficando velho. Euros. A gente vai ter dólares, francos, suíços, né? Várias possibilidades aqui de moedas. Legal. Então, símbolos monetários podem ser alterados. Gabarito letra A. Letra B. A fórmula de contabilização de número calcula o formato e demonstra o título relacionado. Não é o caso. Exibe o valor da célula como percentual. Não. É similar a uma moeda, né? Só tem a questão do espaço entre o símbolo monetário e o número. E altera estilo de formatação quando utilizada a fórmula contador. Negativo. Gabarito, portanto, letra A de alfa. E agora? Em relação a arquivos e pastas no Windows, é correto afirmar que a extensão da pasta do Windows é .exe? Negativo. Pasta, por padrão, não tem extensão. Exe é a extensão de arquivo executável. Então, a letra A está fora. Pasta, por padrão, só tem nome. Letra B. Arquivos com extensão XLS são próprios do Excel. Letra C. A estrutura de uma pasta pode ser composta por pastas e subpastas. Gabarito, letra C. No disco, que é representado comumente por uma letra, o disco rígido costuma ser representado pelo C dois pontos. A gente pode criar pastas para organizar as informações no disco. Essas pastas podem ser novamente divididas em subpastas, subpastas e assim sucessivamente. Eu posso ter uma estrutura hierárquica de pastas. Ok? Letra D. Por que a D está errada? Arquivos de extensão docx podem ser abertos pelo Paint? Não, Paint é um programa que visa a edição de imagens. A extensão padrão do Paint é a extensão PNG. Docx é a extensão do Word. Então, o que a gente vai lembrar? Embora o edital ele cite apenas o Word e Excel, a gente vai colocar as extensões do Word, do Excel e do PowerPoint. No Word, o padrão, eu vou colocar aqui default e vamos colocar um arquivo de modelo. O que é um arquivo de modelo? É um arquivo que possui uma estrutura e que permite a criação de novos arquivos já com um layout pré-definido. No Word, o padrão, que é o documento em branco, tem extensão docx. No Excel, XLS, X. No PowerPoint, PPT, X. E o arquivo de modelo? Todo arquivo de modelo é um template em inglês. E template
vai ter um Tzinho, .x, xltx, potx. Todo arquivo de modelo tem esse Tzinho de template, ok? Saibam também que os arquivos do Office, eles podem terminar com X ou com M. Quando você vira um arquivo terminando com M, significa que ele está habilitado para macros. Então, todos esses arquivos que vocês estão vendo na tabelinha, eles podem ter uma variação com M. Ó. docm, xlsm, não é um padrão. pptm, potm, xltm, .m. E aí, sempre que vier com M, está habilitado para macros. Ok? Tirou aquele print? Então, vamos continuar. Vamos lá, galera. Prefeitura de ideia. Ao pressionar as teclas Ctrl B, o que faz o Ctrl B no Word? Lembra do B de bombeiro. Bombeiro? O bombeiro salva. Lembra que é B de boia, salvar. O que seria o copiar? Ctrl C. O que seria o negrito? Ctrl N. Alterar background não tem nada a ver. Ele quis talvez confundir aí, colocando uma palavra com a letra B. Ok? Gabarito, portanto, letra A. Vamos nessa. No Microsoft Word 2010, referente ao recurso partes rápidas, é correto afirmar que você pode inserir trechos de texto reutilizáveis. Como assim? Vamos lá, vou criar um arquivo novo. Aqui em inserir, eu tenho explorar partes rápidas, onde a gente vai poder trabalhar com autotextos, com campos pré-definidos. Esse autotexto, ele pode trazer pequenos trechos de texto, expressões. Imaginem, todo dia eu coloco Rio de Janeiro. Eu tenho um cabeçalho lá. Aí eu posso selecionar esse cabeçalho e salvar como uma parte rápida. Salvar seleção na galeria de partes rápidas. Desse modo, sempre que eu precisar digitar Rio de Janeiro, já vai estar lá. Eu venho aqui, já tem essa parte rápida. Vou criar um arquivo novo. Inserir partes rápidas. Já tem aqui o Rio de Janeiro. É interessante isso, né? Podem ser expressões, saudações, algumas vezes. Então, a ideia é de inserir trechos de conteúdo reutilizável. Uma alternativa seria ficar copiando e colando, mas não copiar e colar, você vai ter sempre que buscar a origem. E quando você deixa salvo lá na galeria de partes rápidas, já fica disponível para você poder usar em um outro dia, um outro documento. Legal. Edita cabeçalho e rodapé? Não. Cria letra maiúscula grande no início do parágrafo? Não. Isso chama-se capitular. Ok? Inserir uma linha de assinatura que especifique que a pessoa deve assinar? Também não. Gabarito, portanto, letra A de alfa. Vamos nessa, galera. Mais uma, hein? Prefeitura de ideia. Qual a finalidade da extensão POTM? POTM, embora não caia PowerPoint na prova, vale a pena lembrar das extensões de arquivos modelo habilitado para macro. Modelo habilitado para macro. Então, se ele quisesse um modelo habilitado para macro no Word, essa questão traria o .m. Se ela quisesse no Excel, traria o xltm. O M é habilitado para macro e o T é o arquivo de modelo. Eu mantive essa questão no material, não por causa do PowerPoint, mas para chamar a atenção desses formatos de arquivo, que não são tão triviais e que, se porventura caírem na prova, você vai ficar feliz. Legal. Gabarito letra A. E vamos para a próxima. A fórmula C, a função C, correta para testar condições no Excel é se teste lógico, e aí o teste lógico é igual em todas as alternativas, verdadeiro e falso. Esse verdadeiro e falso são separados por ponto e vírgula, e caso seja um texto, vão estar entre aspas. Então, ó, se teste lógico, verdadeiro e falso. Gabarito letra A de alfa. Por que não pode ser a B?
Tá com uma vírgula aqui, ó. Tá com uma vírgula aqui também. E aqui tá com uma vírgula também. O examinador nem entrou no mérito se o verdadeiro e falso seria texto ou seria um resultado lógico, né? O uso da vírgula ali é que tornou irrefutável o gabarito da letra A, de modo que não desse para entrar com recurso. Legal. E o Ctrl+K no Word? Opa, a gente já viu todo o alfabeto, aqueles que mais caem. Ctrl+K é para inserir hiperlink. Por quê? Não pode ser o localizar, itálico, negrito, pegou o K. Gabarito, letra B de bravo. Ok? Vamos que vamos. Em relação à caixa de seleção a exibir no Excel, no quadro de comandos linhas de grade, é correto afirmar. O que faz o linhas de grade? Exibe aquelas linhazinhas cinza que limitam as células. Se eu clicar em exibir linhas de grade e desmarcar essa opção, as linhas cinza vão sumir. As células continuam existindo, só que elas não vão ter mais aquela visualização. Eu, particularmente, gosto das linhas. Estou acostumado com as linhas. Então, eu mantenho as linhas de grade. Mas é possível retirá-las. Ok? Então, gabarito aí, letra A. Permite visualizar ou ocultar as linhas de grade, que são as linhazinhas que ficam entre as linhas e colunas. Gabarito, letra A. Legal. Em relação à figura, responda qual alternativa é correta na utilização desse recurso no Excel. E aí? Esse recurso é para você poder inclinar o texto, né? Rotacionar o texto da sua célula. Insere porcentagem? Não. Reduz e aumenta o tamanho da fonte? Não. Gabarito, letra A. Eu vou poder rotacionar o meu texto. O Excel já tem botões que fazem isso hoje em dia, né? Se eu quiser pegar essa célula preenchida, clicar em página inicial, eu já tenho botões para poder inclinar o texto. Legal. O que ele faz é basicamente essa ideia da rotação. Ok? Aqui em alinhamento, eu consigo definir a rotação. Ah, entendi. Olha lá. Gabarito letra A. E vamos para a próxima. O que faz o Ctrl Shift F? Abre a janela de formatação do pincel de formatação? Não, pincel de formatação é Ctrl Shift C e Ctrl Shift V. O Ctrl Shift F é a mesma coisa que o Ctrl D de delta. Abre a janela de formatação de fonte. Ó. Então, no Word, Ctrl Shift F é a mesma coisa que Ctrl D. Ok? Formatar fonte. A banca adora atalho, né? Vale a pena pegar, inclusive, aquela tabela que eu fiz com os atalhos do alfabeto, aquela anotação, e memorizar. Vamos lá, no Microsoft Word 2010, a verificação ortográfica e gramatical corresponde ao atalho F7, sempre. F7 é a correção ortográfica e gramatical. E aí, eu vou colocar mais atalhos para vocês. Vamos lá. F1 no Word, né? Ajuda. Shift F1. Revelar formatação. Shift F3. Maiúsculas e minúsculas. F4. Repetir. Alt F4. Sair. Ctrl F4. Fechar. Qual a diferença? O fechar fecha arquivo por arquivo. O Alt F4 sai do Word. F5. Ir para. Vou colocar só os que eu considero relevantes.
F7, ortografia e gramática. Esse é o que mais cai. Ortografia e gramática. Shift F7. Dicionário de sinônimos. F8. Seleção estendida. Alt F8. Macro. F10 ou Alt exibe as teclas de acesso, permitindo que você manipule o computador sem o mouse. F12 é o salvar como. Shift F12 é só o salvar para atualizar um arquivo. Volta o vídeo um pouquinho e dá um print, pessoal. Por quê? Porque eu não consigo voltar àquela tela. Então, já que você está assistindo no YouTube, dá uma pausazinha, volta um pouquinho o vídeo, para naquela telinha para poder printar. E aí eu vou colocar o último atalho, que é o Ctrl F12. Ctrl F12 é o abrir. Beleza? Legal. Vou deixar a tela paradinha aqui um pouquinho. E vamos lá. Em relação ao comando mesclar e centralizar, é correto afirmar que une as células selecionadas a uma célula maior e centraliza o conteúdo na nova célula. Mesclar e unir, beleza. Torna o conteúdo visível em uma célula exibindo em várias linhas. Negativo. Une as células selecionadas a uma célula menor. Não. Torna todo o conteúdo invisível em uma célula não exibindo em várias linhas. Une as células selecionadas a uma célula maior. Exemplo. Eu tenho aqui, ó. Vamos voltar aqui. 1, 2, 3, 4. Se eu pegar... Isso é muito comum para colocar título, né? Se eu quiser colocar aqui moeda, aí eu posso selecionar e mesclar, centralizar para colocar, ó, a moeda entre as duas células centralizada. Agora, se eu pegar várias células, uma matriz, centralizar, é interessante você saber para concurso que ele vai preservar apenas o canto superior esquerdo e as demais serão descartadas. Ó. Canto superior esquerdo, beleza? Então, voltando, galera, vamos para a nossa última questão da aula de hoje. No Word 2010, ao pressionar Alt A, lavei ele com esses atalhos, aciona a guia, o menu Arquivo, ok? Alt A, Arquivo. Gabarito, letra A de alfa. Galera, com isso a gente vai fechando essa correção com questões exclusivas da banca. Espero que vocês façam uma excelente prova amanhã. Estou na torcida. Boa sorte, sucesso. Vai lá e arrebenta, né? Que a vaga é tua. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu!